Olá, salve, salve! Voltando para a gente falar um pouquinho agora com relação sequências. E aí me perguntam muito, professor, tem uma regra geral para resolver qualquer tipo de sequência? Não, não há uma regra geral. Por quê? Porque cada situação ela vai ser apresentada com um determinado padrão. E a gente precisa identificar esse padrão conforme, estão distribuídos os termos, dentro dessa sequência. É claro que tem algumas situações que a gente tem determinados padrões e que isso tem uma maior incidência em provas e a gente precisa ter uma técnica para resolver de uma forma mais ágil, para ganhar tempo aí com a questão. Agora a gente vai falar especificamente da relação mais geral para sequências com letras e sequências com números. Vamos nessa? Ok. Quando a gente fala de sequência com letras, a gente tem que estar atento aqui para dois casos. Então, são dois casos aqui mais comuns. Professor, são só esses dois casos? Não, eu já disse que a gente tem que observar cada situação. Por quê? Porque cada situação apresenta geralmente um padrão específico. E de prova para prova isso vai variando. O elaborador ele vai pensando em novas alternativas e novas possibilidades. Mas algo básico aqui, algo bem comum, e bem primordial para a sequência com letras é o conceito de distância relativa. E o que significa distância relativa? Significa a distância entre as letras, ou seja, quando a gente posiciona isso no alfabeto, lá envolvendo as 26 letras, aí a gente pode verificar o quê? Se há saltos, se não há saltos, quantas letras há entre uma e outra fixada aí na sequência. Por exemplo, aqui, ó, A, D, G. A gente consegue observar o quê? Que entre a letra A e a letra D, tem letra B e C, ou seja, houve um salto aí da letra A para a letra D, há um salto. Esse salto é representado o quê? Por duas letras aí, ou seja, a distância relativa entre A e D é uma distância correspondente aí a duas letras do alfabeto. Sim, de D para G, novamente, ó, tá saltando quem? E e F, então esse outro salto aí mais duas letras. Então a gente pode estabelecer o quê? Que o padrão dessa sequência aí é sempre pular duas letras aí. Então no caso aí, ó, parou em G, se a gente fosse continuar a sequência aí, a gente é sempre o quê? A cada duas, aí vem a próxima letra representada. Saltam duas letras, a próxima ela é representada, ela vai ser escrita aí na sequência. Ok? Beleza? O outro caso que a gente tem que estar atento é com relação a uma divisão entre vogais e consoantes dentro de uma sequência. Às vezes a questão cobra isso. A FGV mesmo, ela gosta às vezes de trabalhar questões envolvendo esse aspecto, de separação de vogais e consoantes. Como assim, professor? Observe aqui, olha nessa situação. A gente tem aqui A, B, C, E, D, F, I, G, H, O, J. Observe. A gente começou com uma vogal, depois duas consoantes, a próxima vogal na sequência, depois as duas consoantes seguindo, uma vogal novamente, mais duas consoantes, uma vogal, ou seja, ele permanece na sequência. Professor, mas eu só tenho 5 vogais, o que ocorre? Vai chegar um determinado momento em que as vogais elas vão esgotar. Você volta a repetir novamente. A, E, I, O e U, e assim sucessivamente, até você conseguir estabelecer aí a relação com o alfabeto todo, até a posição que a questão pedir. Ok, olha só, aqui a gente está falando aqui de casos bem genéricos, mas assim, você pode ficar atento com relação a essa parte de sequência com letras, por exemplo, em relação à primeira letra de cada mês do ano, janeiro, J, fevereiro, F, março, M, então tem uma sequência aí representada pelas primeiras letras, pelas letras iniciais de cada mês do ano, tranquilo? Mas também a gente tem algumas relações gerais para sequência com números. Vamos nessa?
Quando a gente fala aqui da relação de sequência com números, a relação principal que a gente precisa observar é com relação às operações matemáticas. Então, ó, ver se observar o que? Se nessa sequência tem uma relação com uma operação, pode ser soma, pode ser subtração, multiplicação, divisão. Por exemplo, né, vocês têm uma sequência do tipo 1, 4, 7, 10. Então eu percebo que 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. E assim, né, sucessivamente. Como também a gente tem que ficar esperto para o caso que pode envolver uma separação entre números pares, números ímpares, ou até mesmo apresentando aí o conceito de números primos dentro da sequência. E qual é a dica principal aqui quando eu tenho essa sequência com números aí para eu descobrir se é par, se é ímpar? Geralmente, às vezes, a sequência ela vem muito colada, né, os algarismos, e aí você faz o quê? Separa, afasta os algarismos, você consegue perceber que há essa relação aí de divisão por classificação aí entre par, ímpar ou até mesmo em valores primos. No exemplo aqui, o que a gente tinha? 2, 4, aí 1, 2 par, 1 ímpar. 6, 8, mais novamente na sequência mais 2 pares, depois 3, outro ímpar. Aí 10, 12. Professor, mas ele já agrupou, ó. Como que eu vou saber que essa parte aqui em cima eu tenho que agrupar? Porque, exatamente, você vai começando a separar, tentando visualizar essa relação entre pares e ímpares, e aí você observa que qual foi o último valor que a gente parou aqui? 8. Então a tendência é o quê? Que o próximo valor par, seja 10. Então por isso que a gente consegue colocar 10, depois 12. E aí o próximo ímpar depois de 3, 5. A gente consegue observar. O próximo par depois de 12, 14. E assim sucessivamente. Então a gente consegue completar essa sequência aí. Ok? Beleza? Então é isso, ó. Então veja que a gente não tem assim, algo vai sempre acontecer. Professor, mas vai sempre vir com relação a par e ímpar, sempre vai vir nessa relação com dois valores, um par, dois... Não, pode acontecer o quê? Que eu tenha o quê? Um valor ímpar, 3 pares, né? Um valor ímpar, 3 pares, um valor ímpar, 3 pares. Ou possa acontecer o seguinte, um valor ímpar, 5 pares, um valor ímpar, 5 pares, mas eu consiga manter aí uma relação. Ou ainda pode ser uma relação intercalada pela ordem crescente de valores. Por exemplo, posso ter assim, um par, um ímpar, depois 2 par, um ímpar, depois 3 pares, um ímpar, 4 pares, um ímpar. Então, uma relação sequente aí pela a colocação, né, de uma dessas classificações de par ou de ímpar crescendo, aumentando com o desenvolver dessa sequência, ok? Beleza? Mas importante é o que? Atenção. E para isso, para você ganhar agilidade, para você conseguir fazer, né, perceber esse padrão num tempo curto, a necessidade de resolver várias questões. Então é muito importante estar resolvendo questões para poder conseguir olhar diretamente para a questão e já identificar qual é o padrão que aquela questão está querendo. Isso se ganha o quê? Com trabalho, através da resolução de exercícios, ok? Então é isso aí. Bons estudos!